Bom dia pessoal, meu nome é Vitor e para a proposta do desafio 4, a nossa equipe decidiu falar sobre o conjunto de instruções RISC-V. Os componentes da equipe são Alex Carvalho, Gemini Alves, Luiz Gonzaga, Otávio Oliveira e eu, Vitor Dourado. Tomara que vocês gostem. Para começar, vamos definir o que é RISC-V. RISC-V é um conjunto de instruções de arquitetura, ou seja, um ISA, baseado na arquitetura de processadores RISC. Descrevendo brevemente o que é um RISC, são processadores com um conjunto de instruções simples e reduzidas. O RISC-V é um ISA aberto, ou seja, de uso livre e livre de royalties. Assim, qualquer pessoa ou empresa pode projetar e vender chips e software RISC-V, corroborando com o objetivo do projeto, que é justamente criar um conjunto de instruções universal, fácil de ser implementado e que provém tudo o que é necessário para esses projetos. Por ser um ISA relativamente recente, já que o projeto começou em 2010, ele é bastante importante porque ele já foi projetado com foco em tecnologias modernas, como computação em nuvem, aparelhos móveis, internet das coisas e etc. É um conjunto limpo, modular, com inteiros base em 32, 64 e 128 bits, e várias opções de extensão de instruções, como o ponto flutuante. Agora, qual a diferença entre um RISC e RISC-V? Como foi dito antes, os processadores RISC executam instruções mais simples e, portanto, possuem um conjunto pequeno de instruções. Seus chips são mais baratos justamente por serem mais simples. O RISC-V é um design de microprocessador aberto, de código aberto, cujo desenvolvimento é colaborativo e permite que os chips sejam personalizados de acordo com a necessidade de uso de cada organização ou usuário. Como esse design oferece apenas o ISA, o conjunto de instruções, isso permite que os pesquisadores e fabricantes possam definir como vai ser a microarquitetura final do chip, de acordo com sua finalidade. Agora falando um pouco sobre suas características gerais. Representação de números, tipo de instruções, endereçamento. No caso da representação numérica, o RISC-V possui suporte para o padrão de ponto flutuante I3E754, revisado de 2008. Os tipos de instruções para operações com números inteiros são operações lógicas, desvios, multiplicação, divisão, instruções atômicas, que são instruções que não podem ser divididas, tipo atualizar o valor de um inteiro, instruções vetoriais, tipo um loop, ponto flutuante e movimentação de dados, load e store. Agora, sobre o formato das instruções, existem 6 tipos de instruções, que possuem 32 bytes de comprimento, que devem ser aliados em um limite de 4 bytes na memória. Uma exceção de endereço de instrução desalinhado é gerada se o PC não estiver alinhado com 4 bytes em busca de instrução. Como muitos projetos RISC, o RISC-V é uma arquitetura load store, ou seja, instruções de endereço apenas registradores, com instruções load e store transportando os dados para e da memória. A memória é endereçada com palavras de 1 byte, com instruções na ordem NaroEngine, e com os dados na ordem de byte, definida pela interface do ambiente de execução na qual o código está sendo executado. Os modos de endereçamento das instruções são os seguintes: endereçamento imediato, onde o operando é uma constante dentro da própria instrução; endereçamento de registradores, onde o operando é um registrador; endereçamento de base ou deslocamento, onde o operando está na localização de memória, cujo endereço é a soma de um registrador e uma constante na instrução; e o endereçamento relativo ao PC, onde o endereço da branch é a soma do PC e uma constante na instrução. Agora sobre o operando e os tipos de dados. Os tipos básicos de dados que são suportados pelo RISC-V são half word, que é metade de uma word. Uma word possui 32 bits, ou seja, metade dela 2 bytes, e também representa um número podendo ser negativo ou positivo. Unsigned half word, número de 2 bytes positivos. Word, 32 bits, ou seja, 4 bytes, e unsigned word, que são números sem sinal que consomem 4 bytes. Aqui na imagem tem alguns exemplos de tipos de dados suportados em C no RISC-V. Inteiro, ponteiro, float, enfim. Aqui nas imagens
tem exemplos de tipos de operações com números inteiros no RISC-V, como operações de deslocamento, shift, aritmética, lógica, comparação, salto, de ambiente, loads, stores. Além dessas operações, também é possível haver extensões, como por exemplo instruções compactas de 16 bits. Sobre os registradores agora. No RISC-V há 32 registradores mais o PC, Program Counter. O PC armazena o endereço da próxima instrução, como nós já conhecemos. Os registradores A0 e A1 armazenam o retorno de uma função, e os registradores A2 até A7 são usados para armazenar o argumento de entrada de uma função. Os registradores S0 a S11 são usados para salvar qualquer valor que você queira executar. Os registradores de T0 a T6 são usados para armazenar valores temporários de algum cálculo. O 0 armazena sempre o valor 0. Ele é geralmente usado para inicializar uma variável ou outro registrador com valor 0. E o registrador RA armazena o endereço de retorno de uma função. Por exemplo, quando você vai executar uma função que chame outra dentro dela, esse registrador vai armazenar o endereço da função chamadora. O SP é o ponteiro da pilha de instruções, utilizado para fazer chamadas de função. O GP sempre vai ter um ponteiro apontado para as variáveis globais. E o TP é o thread pointer, que é um ponteiro que aponta para a thread que está sendo executada. Agora vamos ver alguns exemplos de projetos onde o RISC-V é utilizado. Aqui eu vou fazer um comentário breve sobre cada um e depois dar mais detalhes sobre dois desses projetos, a plataforma PUP e o processador Noel 5. A PUP é uma plataforma de código aberto que busca resolver problemas de eficiência energética dentro dos circuitos para satisfazer as demandas de aplicativos IoT. IoT é a internet das coisas. A NVIDIA Falcon de Fast Logic Controller, é uma classe de microcontroladores incorporados de uso geral para GPUs da NVIDIA. Nesse caso, o que acontece é que em um workshop da RISC-V 2017, a NVIDIA explicou que, devido a algumas deficiências na arquitetura Falcon, ela não estava conseguindo atender às demandas crescentes de complexidade. E após ela listar os critérios que precisariam ser atendidos para uma arquitetura de última geração, chegou-se à conclusão de que apenas o RISC-V atendia esses critérios. E desde então esse projeto ainda está em desenvolvimento. O Noel 5 é um modelo VHDL sintetizável de um processador que implementa a arquitetura RISC-V. VHDL é Very High Speed Integrated Circuit. É uma linguagem de descrição de hardware que é usada para descrever o comportamento e estrutura de um sistema digital. Já vou comentar mais sobre o projeto Noel 5. O eProcessor é um projeto que criará um núcleo RISC-V 100% fora de ordem europeu para produzir produtos integrados de computação de alto desempenho totalmente baseados na Europa. Fora de ordem, execução fora de ordem, é quando é possível que uma instrução que já esteja pronta para ser processada seja executada antes, mesmo sem ter os operandos prontos, para aí em seguida os resultados serem reordenados e fazer parecer que tudo aconteceu na ordem do programa. O projeto, o eProcessor, visa construir um novo processador fora de ordem de código aberto e seu objetivo é entregar o primeiro ecossistema full stack europeu de código aberto baseado nessa nova CPU RISC-V. Agora entrando em mais detalhes sobre a plataforma PUP. Como eu falei, a PUP é uma plataforma de código aberto que está desenvolvendo uma plataforma aberta e escalável de pesquisa e desenvolvimento de hardware e software para quebrar a barreira de eficiência energética dentro de um circuito, bem como satisfazer as demandas computacionais de aplicativos de IoT que exigem processamento flexível de dados, que são gerados por vários sensores, como acelerômetros, câmeras de baixa resolução, conjuntos de microfones e monitores de sinais vitais. A PUP até agora lançou implementações eficientes de 32 e 64 bits, baseadas na arquitetura do RISC-V, periféricos e sistemas completos que vão desde microcontroladores simples até a versão OpenPUP de última geração, que define uma nova barra para processadores IoT multicore de baixo consumo. Agora sobre o Noel 5. Como eu falei antes, o Noel 5 é um modelo VHDL sintetizável de um processador que implementa a arquitetura RISC-V. Esse processador é o primeiro modelo lançado em uma linha de processadores RISC-V e complementa a linha de processadores Lion.
O Neo 5 pode ser implementado como processador dual issue, permitindo que até 2 instruções por ciclo sejam executadas em paralelo. Para suportar a taxa de emissão de instruções do pipeline, o Neo 5 possui recursos avançados de previsão de desvio. O controlador de caixa do Neo 5 suporta um buffer de armazenamento FIFO com um ciclo por taxa de transferência sustentado por armazenamento e amplo suporte de escravo AHB para permitir armazenamentos rápidos e recarga rápida de caixa.